Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo, agora e sempre. Amém. Como pudeste ver aí no início, na abertura desse nosso momento, nós queremos hoje conversar sobre o tema de lado nenhum, apenas o próximo. Isso motivado a partir da realidade que vivemos de polarizações que nós temos vivenciado no dia a dia. Nos últimos anos nós temos visto uma escalada, um crescimento, uma crescente escalada da intolerância, da polarização, da setorização, da divisão da sociedade a favor, em contra, divididos e muitas vezes se degladiando. E isso tem sido um fenômeno interessante, especialmente nos nossos últimos tempos, nos nossos últimos meses, também durante essa pandemia, nós temos visto essa polarização, essa crescente escalada da intolerância, entrando para dentro da nossa realidade, da realidade brasileira, de uma maneira um tanto quanto assustadora. Uma matéria do portal de notícias UOL, que eu acessei esta semana, trazia uma reportagem de março de 2020, quando estava começando a pandemia, na verdade. E ali vários pesquisadores, vários estudiosos conversavam sobre essa polarização que nós temos vivido. E a polarização tem como característica classificar as pessoas. Dependendo do discurso, a pessoa é considerada comunista. Dependendo do que fala, é considerado capitalista selvagem. Dependendo do que fala, a pessoa é categorizada como homofóbica. Dependendo do que fala, como machista, como feminista. E por aí vai. Temos vivido essa crescente polarização, essa crescente classificação, essa crescente enquadramento das pessoas. E isso ficou ainda mais evidente em 2018, quando nós tivemos isso muito fortemente na campanha presidencial aqui no nosso país. Né? Isso ficou muito evidente, né? As polarizações, os discursos muitas vezes de ódio inclusive, né? Os a favor da família, os que se diziam a favor da família, então condenavam outras coisas e por aí ia. A gente tem vivido isso com muita intensidade nos nossos dias. Não muito tempo atrás, a rivalidade que a gente tinha no nosso país era entre torcidas de futebol. Por exemplo, eu lembro dos confrontos de Grenal na Grande Porto Alegre, na região ali de Porto Alegre, quando tinha jogo do Grêmio, quando eu estava na faculdade, Grêmio e Inter, era complicado sair na rua, especialmente o time que ganhava, né? Então, essa rivalidade extrapolou os campos de futebol, as torcidas de futebol, e hoje está em todos os âmbitos. Hoje está bem difícil a gente opinar, afirmar ou sequer conversar sobre alguns temas sem que a gente seja enquadrado, sem que a gente seja classificado, sem que a gente seja colocado no lado A ou no lado B, ou a favor ou contrário. Perdemos a capacidade de dialogar e tirar conclusões a partir de uma ponderação equilibrada, analisando prós e contras. E muito rapidamente, dependendo do que a pessoa fala, a gente acaba rotulando ela, né? Rotulando ela como direita ou esquerda. Muitos utilizam essa terminologia sem sequer saber o que significa ser da direita, ser da esquerda. Outros são rotulados como liberais, outros como moralistas, e sequer muitas vezes as pessoas têm noção do que estão fazendo. Está difícil da gente conversar sobre alguns temas, está difícil da gente conversar na realidade dos nossos dias. Dependendo da maneira como a gente aborda alguns assuntos, nós somos logo taxados de homofóbicos, de feministas, ou então de machistas, e por aí vai. A gente está vivendo tempos muito difíceis, onde a gente é colocado ou de um lado ou de outro, onde as pessoas não conseguem discutir
e analisar os dois lados, tirar conclusões positivas e negativas dos lados que estão em discussão. Logo nós rotulamos, logo nós categorizamos, logo a sociedade brasileira tem colocado dentro das suas caixas, dentro dos seus partidos, dentro dos seus movimentos e por aí vai. Temos perdido a capacidade de dialogar, a capacidade de analisar, a capacidade de perceber que esses extremos, essas polarizações, elas não fazem bem para nós, não fazem bem para a nossa sociedade, não fazem bem para nós enquanto pessoas. Isso está muito acentuado hoje na sociedade brasileira, mas Jesus Cristo, certa feita, ele abordou esse tema contando uma parábola. E eu quero, nesse dia, conversar contigo sobre esta parábola. Uma parábola muito conhecida. A parábola do bom samaritano diz o seguinte: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas e, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Querido ouvinte, tu que me dás a honra da tua audiência nesta manhã, nós temos aqui um mestre da lei que vem conversar com Jesus e vem tirar quer tirar algumas conclusões a partir da ação de Jesus. E ele então pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. E Jesus diz: tu sabes o que a lei diz. E a lei diz, né? O perito responde: ama ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ama teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: então tu sabes o que tem que ser feito. Numa certa outra ocasião, um jovem rico também procurou Jesus, querendo saber, da vida eterna. E ele responde mais ou menos nos mesmos moldes com os mandamentos. Mas aqui, esse perito da lei, querendo se justificar, querendo achar uma saída para a sua situação, diz: mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta uma história que nós conhecemos de muito tempo. Jesus conta a história de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada muito perigosa, uma região muito perigosa, porque era uma serra muito perigosa, muitos lugares onde assaltantes se escondiam e atacavam as caravanas. E um homem sozinho descendo nessa estrada certamente seria presa fácil para os assaltantes. E esse homem então está descendo de Jerusalém para Jericó e ele é assaltado no caminho. E ele é encontrado como morto por um sacerdote, que quando vê esse homem, atravessa a estrada, vai pelo outro lado, para não ter que passar por ele. Da mesma forma, Jesus, contando a parábola, um levita passa, encontra o homem e atravessa a estrada. E aí vem uma terceira pessoa passando por aquele caminho, na história que Jesus conta, na parábola que Jesus conta, e esse homem é um samaritano.
E esse samaritano, ele para tudo, ele se preocupa com o homem, ele se aproxima, ele toca nas feridas, ele trata as feridas, ele enfaixa as feridas, ele coloca esse homem sobre o seu próprio animal e segue caminhando ao lado dele até uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele pede então ao hospedeiro que fique com esse homem, deixa 2 denários, ou seja, dinheiro antecipado, e diz: se ainda ficar alguma coisa, quando eu passar por aqui de novo, eu pago a conta. E aí Jesus deixou claro quem era o próximo desse homem caído na estrada. E aí Jesus diz: agora tu sabe quem é o próximo? Ele diz: sim, aquele que demonstrou misericórdia. E Jesus diz: vai e faça o mesmo. Um sacerdote e um levita eram os religiosos daquele tempo. E para esses homens, a dignidade de alguém estava atrelada não à sua essência enquanto ser humano, mas a dignidade de alguém estava atrelada à obediência à lei da pureza, a obediência à lei que dizia que não se poderia tocar em morto. Esses homens, tanto o levita quanto o sacerdote, eles atravessam a rua, porque quando eles olham aquele homem caído, todo machucado, eles pensam que ele está morto. E para um sacerdote, para um levita, tocar em morto tornaria eles impuros, e eles, portanto, não poderiam participar do seu turno como trabalhadores do templo em Jerusalém. Eles não poderiam participar do culto, eles não poderiam estar no ambiente sagrado, porque eles haviam tocado em alguém que estava morto na beira da estrada. Portanto, um homem que era considerado impuro estava deitado ali e eles não poderiam tocá-lo. Havia uma justificativa, havia uma fundamentação, havia uma razão para isso. Portanto, eles não tocam de jeito nenhum, pelo contrário, atravessam para ficar bem longe, para que não houvesse problemas de impureza. Para esse sacerdote, para esse levita, a dignidade humana estava na obediência à lei da pureza. E aí vem um samaritano. O samaritano era considerado um judeu de segunda categoria, porque no passado, isso está lá no livro dos Reis, o povo de Samaria foi invadido por povos estranhos e houve uma miscigenação, uma mistura. Judeus casaram com povos estrangeiros, homens judeus com mulheres estrangeiras, mulheres judias com homens estrangeiros e assim por diante. Então houve uma miscigenação, e isso para os judeus, sangue puro, vamos dizer assim, era uma afronta. Eles eram judeus de segunda categoria, porque não poderiam jamais ter casado com estrangeiros. E com isso acontece uma separação entre samaritanos e judeus. Judeus começam a olhar para os samaritanos com preconceito e certamente também o contrário. Samaritanos olhavam para judeus com preconceito. Ou seja, começa a haver uma categorização, começa a se colocar as pessoas no lado A ou no lado B, a favor ou contrário, do sim e do não. Mais ou menos parecido como nos dias de hoje. E Jesus utiliza justamente um samaritano, um homem que causa escândalo no contexto judeu, para dizer: esse homem olha para esse outro homem caído na beira da estrada, com olhos diferentes. O levita e o sacerdote poderiam muito bem justificar a sua omissão de socorro. Eles poderiam muito bem justificar a razão do porquê não tocar naquele homem. O samaritano, ele não está preocupado com isso. Ele simplesmente vai, sem questionamentos, sem rotulações, sem dedo apontado. Ele vai e ajuda esse homem. Ele vai e ajuda esse samaritano que está ali caído na beira da estrada. Existem 2 maneiras que nos são reveladas aqui. 2 maneiras que nos são reveladas aqui, 2 olhares diferentes de olhar para o ser humano nos são revelados aqui. Uma que é veladamente justa. Se a gente olha o samaritano, o sacerdote, o levita, melhor dizendo, eles não estão equivocados quando eles dizem assim: nós não vamos botar a mão. Veladamente existe uma atitude de justiça aqui. Mas essa atitude do sacerdote e do levita,
é uma atitude que, embora tenha uma justificativa de justiça, desumaniza, mata, e é uma atitude que Jesus jamais estimulou e jamais praticou. Jesus jamais se importou com a lei da pureza, Jesus jamais se importou com a qual grupo, a qual classe, a qual categoria, a qual grupo a pessoa pertencia. Jesus olhava além dos rótulos. E essa talvez seja uma necessidade nossa nos dias de hoje, de aprender com Jesus a olhar além dos rótulos, além das categorias, além dos cantos e recantos onde a gente vai encaixando as pessoas. Uma segunda visão, uma segunda maneira de olhar para a vida humana é revelada aqui pelo samaritano, que olha de uma maneira completamente diferente. O samaritano olha de uma maneira humana, uma maneira salvadora. Ele olha para aquele homem caído na beira da estrada de uma maneira libertadora, restauradora, uma maneira celestial. No momento em que aquele samaritano se aproxima daquele homem caído, acontece restauração de vida. Porque aquele homem que talvez morreria ali, dependendo, não sei, a gravidade dos ferimentos, naquele momento alguém demonstra misericórdia, compaixão, amor. E a partir daquele momento, na vida daquele homem caído na beira da estrada, acontece salvação, restauração, libertação. Libertação daquela condição de indigno, de um Zé Ninguém, vamos dizer assim, de alguém que é olhado com desprezo. Naquele momento, através da ação daquele samaritano, é devolvida a vida para aquele homem. Dedos apontados, juízos emitidos ou a indiferença matam e não transmitem a boa nova transformadora de Jesus na vida das pessoas e do mundo nos dias de hoje. Fala-se muito em evangelho que transforma, mas toda vez que nós apontamos o dedo para alguém, toda vez que nós enquadramos alguém, toda vez que nós encaixamos alguém, toda vez que nós colocamos pessoa no grupo A, no grupo B, naquele grupo, naquele outro grupo, nós matamos. O Evangelho, ele não ignora as diferenças entre as pessoas, ele não ignora as diferenças entre ideologias, entre partidos, entre ideias, entre maneiras de organizar a vida. O Evangelho não ignora, mas o Evangelho respeita. O Evangelho devolve a dignidade, embora a pessoa pense de outra maneira do que eu, embora a pessoa defenda ideias diferentes da minha, é alguém que é igual a mim, digno de respeito. A gente tem visto uma escalada de ódio ser fomentada muitas vezes dentro das próprias igrejas, dentro das próprias igrejas que se dizem evangélicas, de perseguição a pessoas que têm uma escolha sexual diferente, de pessoas que não pensam politicamente como nós pensamos, como o nosso grupo pensa, e a gente vê um discurso de ódio sendo espalhado por aí, contra fulano, contra ciclano, desejando inclusive o mal do nosso país, porque pessoa A ou B tem cargo A ou B. Nós estamos perdendo completamente a sanidade, nós estamos perdendo completamente a noção. Jesus nunca olhou para as pessoas como se elas estivessem do lado A, do lado B. Jesus sempre olhou de um único jeito. Jesus olhou para as pessoas como humanos, como pessoas dignas, como pessoas que precisam ser amadas. Eu quero encerrar dizendo que esse samaritano, ele nos ensina aquilo que Jesus tentou várias e várias vezes ao longo do seu ministério ensinar para aqueles que se achavam os perfeitos, os corretos, de que a maneira como nós olhamos para as outras pessoas muda completamente a maneira como o Evangelho chega nessas pessoas. Se eu lembro de 1 João capítulo 3,
onde João diz claramente: quem não ama o seu próximo não pode dizer que ama a Deus, porque como é que vai amar a Deus, que não vê, se não consegue amar o seu próximo que está ali do lado? Portanto, não existem comunistas, capitalistas, homofóbicos, machistas, feministas, existem apenas humanos que precisam ser amados. O Evangelho, como eu disse antes, o Evangelho de Jesus não ignora as diferenças de ideias, de ideologias, não ignora, né? Não ignora. Agora, o Evangelho de Jesus jamais me permite ter uma atitude desrespeitosa para com alguém que pensa diferente. O Evangelho de Jesus jamais me autoriza a não amar alguém que não me ama. O Evangelho de Jesus jamais me autoriza a desprezar alguém que tem uma escolha sexual diferente da minha. O Evangelho de Jesus jamais vai me apoiar quando eu não quiser ser apoio de alguém que precisa do meu apoio, porque talvez na última eleição não votou em mim. A gente precisa entender que o olhar de Jesus é o olhar do samaritano. Não é o olhar do levita nem do sacerdote, é o olhar do samaritano. O olhar de alguém que não se importa se aquele homem está vivo, está morto. O que importa é que ali tem um ser humano digno, alguém que tem em si a imagem de Deus. E esse é um conceito importante que nós perdemos nos nossos dias. A ideia da imagem de Deus que está incutida no ser humano, mesmo que esse ser humano esteja na sarjeta, jogado em qualquer lugar, mesmo que esse ser humano tenha se desfigurado por conta do que fez consigo mesmo, esse ser humano ainda carrega em si a imagem de Deus. Porque quando Deus diz, quando Deus cria o mundo, Ele diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Ou seja, naquele momento, Deus carimba no ser humano a sua imagem, a imago Dei, como se usa na teologia, a imagem de Deus, mesmo que ofuscada pelo pecado, pela desgraça, pelas escolhas equivocadas, mesmo que a pessoa tenha arrebentado com a sua vida, ela ainda carrega em si a imagem de Deus. E o Evangelho sempre vai tentar resgatar a imagem de Deus na pessoa. E por isso, nós não podemos jamais colocar as pessoas em categorias, em lado A ou lado B, classificá-las como isso, como aquilo outro. Porque o Evangelho olha numa direção, na direção da imagem de Deus escondida no ser humano, na imagem de Deus que precisa ser resgatada naquele ser humano. E queridos, a gente só vai conseguir olhar para o nosso próximo com esse olhar a partir do momento que o Evangelho transformador de Jesus chegar no nosso coração. E de verdade, não te faz de conta. Sabe por quê? Porque esses homens, esse levita e esse sacerdote, eram homens que falavam em nome de Deus. Eram homens que conheciam a palavra. Eram homens que prestavam culto a Deus em Jerusalém, mas que mesmo assim não conseguiram enxergar o Deus que estava deitado naquele homem na beira da estrada, a imagem de Deus que estava deitada, que estava incutida naquele homem na beira da estrada. Deus deseja resgatar a imagem dele no ser humano, e esse resgatar a imagem tem a ver com um relacionamento. Porque quem está na sarjeta, quem está caído, quem está jogado, quem está perdido, quem está seguindo ideologias A, B ou C, muitas vezes o está fazendo porque não conheceu o Evangelho transformador e resgatador. Porque o Evangelho transformador e resgatador de Jesus é o Evangelho que nos dá a consciência do que é certo, do que é errado, do que é da vontade de Deus e do que não é da vontade de Deus. O Evangelho resgata a dignidade humana. O Evangelho resgata. E o Evangelho tolera a diferença de opinião, a diferença de pensamento, a diferença política, a diferença, enfim, de comportamento. Porque Jesus olha além dos estereótipos, além das características, além das caixinhas em que nós colocamos
do ser humano. Essa palavra nessa manhã é para mim. E eu espero que ela atinja o teu coração também. Porque se nós olharmos as pessoas com um olhar que não é o olhar de Jesus, nós podemos estar transformando toda a nossa fala em hipocrisia. Porque como diz João, lá em 1 João, capítulo 3, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar aquele que se comporta diferente de mim, aquele que anda diferente de mim, aquele que pensa diferente de mim, aquele que se posiciona diferente de mim? Como é que eu vou amar a Deus se eu não consigo amar aquele que está ali do meu lado e que contém nele a imagem do próprio Deus? Não dá, não dá. Nós temos vivido esse caos em termos de sociedade, porque nós esquecemos do que Deus deseja para a sua igreja. Deus deseja que nós olhemos as pessoas a partir do que elas são, não a partir do que elas defendem, não a partir do que elas fazem, a partir do que elas são. E o samaritano me ensina isso. Mas eu só vou conseguir isso quando de fato Jesus Cristo estiver profundamente enraizado na minha vida e eu descobrir que o que confere valor a mim não são as minhas ideias, não são as minhas opiniões, posições, os grupos com quem eu me relaciono, onde eu convivo, mas o que confere valor é o amor de Jesus por mim, que restaura em mim a imagem de Deus. Meu desejo é que sejamos samaritanos num mundo tão carente de amor, de respeito, de consideração. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra continue falando ao teu coração e tocando tua mente e transformando a tua história. Amém. Eu ainda quero orar contigo. Senhor Deus, te somos gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado e porque essa parábola do bom samaritano revela o quanto nós muitas vezes somos mesquinhos, quanto nós muitas vezes somos pessoas que enquadram, rotulam, que classificam. Faz-nos olhar apenas o fato de sermos humanos, amados por ti, preciosos e valiosos aos teus olhos. Senhor, não nos torna intolerantes, pelo contrário, torna-nos, Senhor, tolerantes. Não sem perceber as diferenças, Senhor, que existe quando o Evangelho está presente, mas, Senhor, faz-nos olhar para as pessoas com respeito, com consideração, tendo clareza do que é a Tua vontade, sim, mas tratando as pessoas, acima de tudo, com muito respeito. Vivemos num país que cada vez mais tem sido extremista. Cada vez mais, Senhor, temos ouvido conversas que mais parecem conversas de pessoas se armando para uma batalha. Oh Deus, que na nossa comunidade, que na nossa vida, que na nossa postura como filhos teus, filhas teus, nós possamos, Senhor, externar algo diferente. A postura do samaritano, que se importa, que valoriza, que acolhe, que não quer saber se o homem está vivo, se está morto, se está limpo, se está sujo. Ali tem um ser humano que precisa do amor e da demonstração da Tua presença em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a amar a Ti e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Guarda-nos, Senhor, em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. Amém. Nos encontramos na semana que vem. Deus abençoe a tua vida, Deus guarde a ti. Um forte abraço. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas sais e astúcias infernais. Iguais não há na terra.